Muito boa tarde, bem-vindos ao Museus e Companhia, um programa dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Um programa premiado em 2023 pela APOM, Associação Portuguesa de Museologia, na categoria Prémio Trabalho Jornalístico Média. O meu nome é Gonçalo Cardoso e estaremos na próxima hora à conversa com Simão Pedro, padre missionário da Consolata e diretor do Consolata Museu Arte Sacra e Etnologia de Fátima. Relembramos que, mensalmente, convidamos os ouvintes a conhecer os segredos dos bastidores dos museus e, sobretudo, as pessoas que neles trabalham. Já sabe, no terceiro sábado de cada mês, a partir das 18 e depois, na segunda-feira seguinte, teremos a reposição do programa Museus e Companhia a partir das 13. Até já! Ora, muito boa tarde, Padre Simão, obrigado por estar aqui neste programa Museus e Companhia e nestes estúdios da ABC Portugal. Portanto, muito obrigado por estar aqui connosco, descendo da Cova de Iria até Orem. Foi perto e bom caminho? Muito boa tarde, Gonçalo e estimados ouvintes da ABC Portugal. Foi um caminho muito agradável por Alvega, é uma vista esplêndida. Perante o belo castelo de Orem. É uma maravilha, uma relíquia aqui da nossa terra que nos alegra sempre, maravilha. Sim, senhor, e ligado a Fátima, não é? Portanto, a história da lenda oriana, Dom Gonçalo Hermingues e a princesa Fátima, que depois foi batizada de Oriana. Portanto, isso reza a lenda. Mas fale-nos primeiro um pouco de si e provavelmente os nossos ouvintes terão dado conta que o nosso convidado, apesar de ser diretor do Museu de Arte Sacra e Etnologia dos Missionários da Consolata de Fátima, tem um sotaque que não é daqui, é assim mais do norte, não é? É mais do norte, certamente, e com muito orgulho. Muito orgulho. Então, de onde é que é nascido e criado, Padre Simão? Ora, muito bem, eu nasci na Trofa, mais precisamente na Abelheira, que é ali uma aldeiazinha que faz parte da cidade e do concelho da Trofa. Nasci lá bem há meio século. Meio século, meu Deus, como é que é possível meio século? Pois, eu também tenho já meio século. Já estamos no mesmo barco. Mas na altura nasceu na Trofa, mas não era concelho da Trofa, pois ainda não era, aquilo foi muita labuta, muitas manifestações em Lisboa, mas conseguimos. E aliás, por coincidência, estava-se a tentar que a Trofa passasse a concelho ao mesmo tempo que também Fátima e outros concelhos, e por acaso a Trofa passou com muito orgulho, e conheceu-se um grande desenvolvimento a partir de então. Portanto, pertencia a Santo Tirso. Depois, mais tarde, Fátima foi no mesmo grupo de Cana Senhorim e Nelas e depois acabou por ser vetado pelo presidente Jorge Sampaio. Sim, senhor. E então, como é que foi o seu percurso, a escola, onde é que estudou, como é que foi? Muito bem. Ali comecei por estudar ali na Trofa, na escola da Esprela, e daí fui seguindo para o ciclo, o 5º e 6º anos, e dali arranquei para o seminário. Houve ali um nosso amigo em comum, que é o Padre Gaspar, que então foi visitar a minha escola. Eu ia precisamente perguntar quando e como surgiu a sua vocação para o sacerdócio. Isso. Veio o Padre Gaspar visitar as escolas, que ele visitava as escolas todas ali da zona do Porto. Porque era um missionário da Consolata que tinham casa em Águas Santas, sim. Exato, em Águas Santas. Então ele veio, convidou, até da minha escola fomos 4,
que entramos, tinha eu 11 anos, quase 12, éramos para aí uns 70 rapazotes, que fomos lá a esse campo de férias no mês de agosto, praia, futebol, matraquilhos, ping-pong, uma maravilha, uma vida tão linda. Eu disse, eu quero isto. Foi logo, foi de imediato. Entrei. E dos outros colegas que foram, foi o único que entrou? Depois fui o único, depois que entramos mesmo aí no campo de férias, éramos uns 70, depois para o meu ano, que entramos em setembro, para o ano escolar, éramos 28, e depois de uma semana entramos no domingo. Na sexta-feira, o primeiro, vieram os pais buscá-lo, porque ele chorava todos os dias, com saudades de casa, né? Não me lembro o nome dele, mas era boa gente. E depois, pronto, ao longo daqueles anos, foram saindo, até ficar só eu, dos 28, quem chegou ao final como missionário da Consolata fui eu mesmo. E depois como é que fez o seu estudo? Portanto, tirou o 12º, onde? Sim. Ali estudei em Águas Santas há alguns anos, depois... Porque havia seminário lá. Pois, porque havia seminário. Tivemos 2 anos de aulas internas, mesmo dentro do seminário. O 9º ano já foi na Escola do Corim, ali em Águas Santas, que já foi, pronto, uma certa abertura. Já foi bom, foi quando se começou a poder estudar fora de seminário, estar mais em contacto com a realidade, com o mundo exterior, foi muito positivo. Mas também, se calhar, desculpe, alguns nesse período acabaram por fugir da congregação. Também ajudou alguns a discernir a sua vocação. Pois, está bem. Se calhar não era bem o sacerdócio, era mais a família. Certo, discernir a sua vocação, exatamente. Certo. E discerniu e viu que realmente a sua vocação era ser sacerdote de uma congregação missionária. Que congregação é esta? Sim, Missionários da Consolata fomos fundados em 1901 em Turim, e dali inicialmente era para ser sacerdotes e irmãos religiosos só de Turim, mas mais tarde foi-se abrindo e acolhendo outros de outras regiões da Itália, e daí começou-se a ir para o meu objetivo era ir para a África, ajudar os países mais pobres a desenvolver escolas, a saúde, evangelização, levar o Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, etc. Mas também construindo escolas, hospitais, centros de saúde, poços de água, etc. Portanto, foi fundado pelo agora santo, não é? Pelo agora santo, desde José outubro, Lamano. São José Lamano. São José Lamano. E então, e ali gradualmente foi-se abrindo as fronteiras e em 1943 decidiram vir para Portugal, e curioso, o motivo porque vieram os missionários da Consolata para Portugal foi porque, estando os missionários da Consolata em Moçambique, onde ainda era uma colónia portuguesa, ali o governo português disse que só poderiam ficar em Moçambique as congregações que tivessem mais 50% de membros naturais de Portugal. Então foi por isso que os missionários da Consolata vieram para Portugal. Primeiro foi o padre João Demarque, que chegou a Aveiro, mas o bispo de Aveiro aconselhou a vir para Fátima porque era emergente. Estava aí na década de... Estamos 40, a falar da década de 40, sim. Ele chegou em 43, ali a Fátima. Primeiro tivemos aí uma casinha pequena, e depois começou-se a construção do seminário, e depois foi desenvolvendo, e estamos ali a uns 100 metros de santuário, mesmo ao lado. Maravilha. O padre João Demarque, uma figura importante no divulgar da mensagem de Fátima no mundo, não é? Portanto, ele conheceu muito perto os familiares dos pastorinhos e, portanto, fez um livro que é um best-seller, não é? Traduzido em várias línguas do mundo, que era uma senhora mais brilhante que o sol. Era a expressão dos pastorinhos, era uma senhora mais brilhante que o sol. E este padre João Demarque, especialmente nos Estados Unidos, mas também na Itália e noutros países por onde andou, ele foi o fundador, ou seja, não é o fundador, é o pioneiro, seja em Portugal, seja nos Estados Unidos, como na Etiópia. Foi o primeiro a criar os missionários da Consolata nesses 3 países. E especialmente para a América, ele até fez filmes, fez livros para divulgar a devoção de Fátima, a mensagem de Fátima pelo mundo. Tinha bastante visão, não é? E a importância de usar os meios escritos, o áudio, o filme, não é? Para divulgar a mensagem de Fátima. Exato. Exatamente. Só me impressionou porque é que ele não criou uma rádio, senão teríamos hoje uma rádio a fazer concorrência à ABC Portugal. É verdade também, porque não. Mas ele tinha um sonho, mas já vamos falar sobre esse sonho, que está intimamente ligado
com a sua missão atual aqui em Fátima, mas ainda não chegando ao sonho do Padre João de Marco, e que vamos pegar nisso mais à frente, vamos continuar a falar na formação do Padre Simão, portanto, 12º e depois do 12º, ainda ligado certo, aos missionários da Consolata, para onde é que foi estudar? Certo, muito bem. Depois, em prática, depois do 10º ano em Abrantes, fiz o 11º, voltei a Águas Santas e fiz lá o 11º. Também foram a Abrantes que havia casa dos missionários da Consolata. E foi o último ano, porque tivemos lá talvez uns 25 anos, depois fechámos essa casa, está lá uma outra associação no momento, ali no Rocio, ao sul do Tejo. Daí fui fazer o 11º em Águas Santas, voltei a essa casa onde eu tinha entrado aos 11 anos, e daí fui diretamente para a Católica, porque havia o ano propedêutico que fazia o lugar do 12º ano. E foi aí que então entrei na Católica a estudar os 3 anos de Filosofia. E na Católica de Lisboa ou Porto? Na Católica de Lisboa. De Lisboa. O nosso seminário a nível nacional para a Filosofia era em Lisboa, aliás, na Quinta do Castelo, em Cacém, e todos os dias viajávamos para a Católica. 3 anos ali. Estranhou, portanto, vindo de... Bem, já estava perto do Porto, já era uma realidade maior, não é? Depois... para Abrantes, depois novamente a Águas Santas, depois ir para Lisboa, para a capital, mais longe da família. Estranhou, habituou-se? Como é que foi essa integração? Sim, àquela idade eu queria estar com os meus amigos e conhecer o mundo, e por isso foi sempre muito divertido. Portanto, Lisboa até era muito perto, não... Não, foi muito bom. A única coisa que talvez eu estranhei, mas já começou em Abrantes, foi a minha troca de vez por vez e vez por vez. Então, sim, eu chegava, eu a tentar corrigir e a falar português corretamente, chegava... Não há português corretamente. Pois, lá está, também não existe. São os sotaques. Mas pronto, um bocadinho melhorado. Então cheguei a dizer expressões como, isto está muito bom. Está a acertar nos Ds e nos Vs, acabava por fazer uma amálgama. Depois dali dos 3 anos, então fui para o ano de noviciado, que foi na Itália, em Vittorio Veneto. Bravo! Isso foi uma experiência molto bella, perché ho imparato l'italiano. Mamma mia, mi piace tanto italiano, sentire, loro parlano a cantare. É, belíssimo. E com as mãos, eu agora já estou a falar ouvintes com as mãos, mas isso não podem ver. Mas eu também acho que é uma língua estupenda, uma cultura muito linda também, muito expressiva. Cheia de património, não é? Cheia de património. Itália, uma das expressões que eu vi na Itália é que Roma é um museu a céu aberto. Certo. Mas não é só Roma, na Itália é uma riqueza por todo o lado, é quase museu a céu aberto em quase todo o lado. De norte a sul, e ilhas. Maravilha. E foi o primeiro país que saiu através da missão, portanto, através da congregação, foi o primeiro país. Itália, e aí é que eu notei, em Lisboa não tinha sentido assim nenhuma diferença, porque já estava habituado a ir a casa só cada trimestre, e do Cacém eu ia à casa cada trimestre. Mas quando fui para a Itália, então, é que foi um ano sem vir a casa. Sem vir a casa. Então esse é que foi um bocadinho um choque, e foi o primeiro ano. Mas o que doeu foi o primeiro, porque depois dos outros já me habituei. E a integração, tanto dos portugueses lá na congregação, como é que foi recebido? Como é que eram vistos ali os portugueses em relação... Portanto, os missionários estão em vários países, não é? Certo. Ali na Itália, o nosso grupo noviciado, a maioria era portuguesa. Nós éramos 6 portugueses e depois tinha 2 italianos e um espanhol. Por isso, eles é que se tiveram de adaptar a nós. Não, estou a brincar. Mas, ou seja, isto ajudou a fazermos um grupo onde sentíamos bem inseridos. O povo italiano, pelo menos naquela zona do Vittorio Veneto, muito acolhedor, de fácil interação, entrar em conhecimento com famílias, fazer amizades, do género... muita gente tem uma casa em montanha, então logo começava a primavera, passávamos domingos à tarde na montanha a beber vinho e formaggio. Sim, aqui ao rádio não vou dizer, mas tinha dessas coisas. Sim. E muito queijo. E muita melancia. Muita melancia, incrível. E eles têm uma expressão que quando se diz que é português tem outro significado lá, não é? Isso foi um choque quando eu descobri. Quer partilhar com os ouvintes? Não estar a fazer o português. Então, não estar a fazer como se fosse um português. E essa expressão quer dizer que não paga, é um que não paga, é um que entra no autocarro sem bilhete. Sem bilhete, que são os portugueses. Mas a origem desta expressão foi positivo. Foi positivo. Quem faz
como aos portugueses são os outros não portugueses, porque foi uma concessão aos portugueses para não pagarem. Sim, creio que foi um privilégio que o Papa deu a todo, porque houve uma embaixada, agora não me recordo, de um rei com ofertas ao Papa. Aquilo impressionou tanto que criaram, portanto, todos os portugueses ali residentes tinham livre trânsito para assistir a espetáculos. E muitos dos italianos, sem pagar, não é? E muitos dos italianos faziam-se passar por portugueses para não pagar. Claro. Isto foi passando ao longo dos séculos e olha... Então aí começou a expressão, não fale português. Fazer à portuguesa, exato. Não fazer à portuguesa, sim senhor. Exato. E depois, e então, como é que foi essa formação, não é? E foi ordenado? Sim, esse ano noviciado é especial, porque então não se tem estudo escolar, mas é um ano dedicado a estudar a congregação dos missionários da Consolata, toda a história, o carisma, a espiritualidade, etc. É o ano mais forte de discernimento, ou seja, de nos questionarmos, a pessoa questiona-se sobre a sua vocação, se é mesmo para ser toda a vida missionária da Consolata ou outra coisa, vida matrimonial, etc, etc. E daí então, depois desse ano, tínhamos de seguir para a teologia. E então nós, como no nosso Instituto é hábito, damos sempre 3 opções. Então eu escrevi que gostava de ir para a Colômbia, para Londres ou para Roma. E ali saiu depois, apontaram-me para Londres. Então segui para a teologia em Londres. E porquê que quis Londres? Porque, bem, nós nesses tempos tínhamos teologia em Roma, em Londres, em Bogotá, na Colômbia, e tínhamos também em São Paulo e Nairobi, no Quênia. Então, de todos esses países, eu escolhi estes 3. Londres é porque é um mito para mim desde a minha infância. Para mim, os ingleses, eu sempre tive uma grande estima pelos ingleses, que perdi um bocadinho quando estive na Inglaterra aqueles anos todos, devo confessar a verdade, mas era assim um bocado um mito, porque esteve sempre ligado à história de portuguesa, vieram-nos ajudar, salvar dos franceses, coisa e tal, coisa. Depois é que mais tarde fui descobrindo também a outra faceta da história, né, que nós conhecemos. Mas então gostei muito. E era um sonho para mim, que eu achava impossível, eu conseguir um dia falar a língua inglesa fluentemente. Oh, wonderful, amazing. E eu tinha esse desejo. E conseguiu. E esse, claro. E with the British accent. Yeah, or with the Cockney accent, que também usa lá em Londres. Também. E gostei muito. 6 meses praticamente foi para estudar a língua, enquanto já ia a algumas aulas mais simples, mais básicas, e daí pronto. Depois de um ano a gente está apta. Os estudos fiz tudo, da teologia fiz tudo em inglês, e uma coisa que gostei, um detalhe, foi os exames, eram orais. O primeiro eu tremia por todo lado, mas depois eu gostei daquilo, porque afinal, eu já me conheço, não sou um escritor nato, mas sou um falador. Sério, os nossos ouvintes não se tinham apercebido que eram um bom falador, um bom orador, sim senhor. Então depois? Ali, então, ora bem, se calhar é interessante dizer que depois do meu 3º ano, então, como eu disse, dos 28 foram saindo 1, 2, 3 cada ano, e quando eu estava no meu 3º ano, o número 27 ligou-me, ele foi enviado para estudar em Roma, ligou-me a dizer que também ia sair. Era o 27. Então ia ficar eu. E foi a primeira vez, claro que me gostava sempre, quando os colegas deixavam, saíam, mas ali atingiu-me mesmo. Senti muito aquela... que ia ficar sozinho. Senti que ia ficar sozinho e levantei uma grande questão existencial. Posso ser existencial para a minha vida, sim. Porque a minha pergunta foi... será que eu sou o único dos 28 que tenho vocação, que sou mesmo destinado a ser missionário da Consolata, ou serei eu o único que não tenho coragem de sair dos carris onde entrei aos 11 anos? Porque desde os 11 anos era missão, estudo, oração, escola, não sei o quê e tal, todo esse percurso, e se calhar, então essa questão para mim atingiu-me fortemente, ao ponto que então eu saí de seminário um ano. Saí de seminário um ano, decidi sair, mas tinha várias hipóteses. Podia voltar para a minha terra, para a Trofa, podia vir para Portugal, para outro sítio, ou podia continuar lá. Então optei por continuar lá na Inglaterra.
porque já estava a imaginar, se eu viesse para a minha terra, teria pelo menos aquelas senhoras de idade, né? Passar uma mão na cara e a perguntar: oh, coitadinho, já não vais para padre, vais dar um grande desgosto. Então acho que ia passar um ano a falar sempre sobre o mesmo assunto. Então optei por viver esse ano em Liverpool. Subi um bocadinho a norte, fui a Liverpool. Ao pé dos Beatles. Então ali é que é. Porque estou a falar do nível de acento e do inglês. Porque eu já tinha 3 anos de Inglaterra, já dominava o inglês de trás para a frente. Cheguei a Liverpool, alright love, e eu não percebi o que eles estavam a dizer. Foi um choque. Os primeiros 2 meses eu pensei que tinha esquecido o inglês. Então fui a Liverpool porque lá tinha conhecido tinha feito umas 6 semanas de experiência na LARS de Jean Vanier, esta associação que acolhe pessoas com learning disabilities, com capacidades de desenvolvimento, e fazíamos comunidade. Pessoas com síndrome de Down, com autismo, etc, etc. Então foi um ano maravilhoso. Foi uma experiência muito especial para mim, que me fez aprender muito sobre a vida e sobre a espontaneidade e a sinceridade. Porque esses meus amigos que viviam comigo, nós éramos 5 ajudantes e 5 pessoas com algumas capacidades em desenvolvimento, digamos assim, e aprendi muito disto. São pessoas sem máscara, são espontâneas, são diretas, são honestas, e a vida vale a pena ser vivida assim. E comecei a apreciar o grande valor desses dons, porque são presenças entre nós que nos lembram da essência da vida, da verdade, etc. Pronto, já estou a fazer a homilia de pá. Estive lá um ano, e durante esse ano, depois, cada 3 meses tínhamos uma semana de descanso, e a primeira semana decidi fazer uma viagem, fui visitar os meus primos na Alemanha, só apanhei o avião e tal, e depois de mais 3 meses decidi realizar outro grande sonho da minha vida, que foi ir à Grécia, visitar Atenas, o templo, todas aquelas construções, maravilha. E foi mesmo lá em cima, no templo de Apolo, que então isto já era talvez o mês de maio, final de maio, aonde passei ali um dia inteiro, um dia de espiritualidade, de retiro, de reflexão, onde então percebi e tomei a decisão de voltar ao seminário, porque a minha vida estava convencido, e estou, ser missionário da Conselado. Muito bem. O que é que lhe atraiu e atrai na missão, o ser missionário? Pois, eu aos 11 anos vi este filme sobre o Padre Damião, herói de Molokai, que ele, com 27 anos, foi para esta ilha, onde mandavam em quarentena todos os leprosos. Estamos a falar do ano 1860. E eu aos 11 anos ao ver, já tinha visto astronautas, eu queria ser astronauta aos 7 anos, já tinha visto professores, tinha ponderado várias profissões, vários estilos de vida, mas eu quando vi este Padre Damião missionário, que teve a coragem de ir para o meio daquelas pessoas que estavam condenadas à morte, porque a cura para a lepra foi só inventada em 1970, só 100 anos depois é que veio a cura. Ele estava condenado a apanhar esta doença altamente contagiosa e a morrer com aquilo. E eu ao ver aquilo disse, não, isto é um herói, é isto que eu quero, a minha vida é só esta aqui na Terra, então é mesmo esta que eu quero. E foi aí que eu decidi. E foi esse sonho. Eu, depois de toda esta formação, realmente, andei estes 18 anos de formação a sonhar ser o Padre Damião, ir ter com estes leprosos, ajudar a salvar a vida, a dar dignidade, melhor estilo de vida a estas pessoas. Então depois é ordenado e é destinado a uma missão, certo? Certo, quase certo, porque então depois daí voltei mais um ano a Londres para concluir os estudos da teologia, e daí realmente tive a proposta para ser ordenado e eu recusei, porque disse, não vou ser ordenado sem ver a missão nua e crua, este país, estes pobres que eu ando a sonhar toda a vida, quero ir ver primeiro. Então fui fazer, entre aspas, mas foi mesmo, um estágio, 2 anos, e os superiores disseram que eu podia ir para Moçambique. Fui para este sítio, Mecanhelas, no Niassa, em Moçambique, no norte de Moçambique, e estive lá esses 2 anos. Aí é que fui ordenado, fiz a profissão perpétua, ordenado diácono, e voltei à trofa para a ordenação. Então, muito bem. Depois destes 2 anos de estágio. É um bocadinho como Santo Tomé, que somos todos, né? Tem que ver
para querer, tocar para acreditar. E como é que foi essa experiência lá em Moçambique? Lá foi maravilhoso, porque eu ia à procura dos leprosos. Ser o herói? Para ser o herói, mas se calhar foi o herói da União. E quando cheguei lá, leprosos, até encontrei, mas todos curados já. Ainda bem. Todos curados, onde faltava alguma parte do dedo e coisa e tal, que tinham perdido com a lepra, mas estavam curados. Mas encontrei estes leprosos no centro nutricional lá em Mecanhelas, onde acolhíamos crianças subnutridas, crianças que chegavam até nós órfãos de mãe, ou seja, não tinham leite, ficavam sem a capacidade de leite, porque lá não há supermercado ou farmácia para ir comprar o leite para o bebê, então recorriam à missão, onde eu ia a 400 km com o caminhão de 10 toneladas buscar carradas de leite em pó, e foi o trabalho que eu me dediquei os primeiros 2 anos, foi salvar a vida destas crianças. E por isso disse, é isto mesmo, vamos ser ordenados. E depois esteve lá vários anos em Moçambique. Sim, tive no total de 8 anos. Depois da ordenação voltei e continuei a missão, uma missão que tinha de norte a sul 200 km, a distância daqui a Porto, mais ou menos. Né? Uma missão que tínhamos aldeias e capelas, em cada aldeia tal, tínhamos 170. E éramos só 2 sacerdotes para aquele território todo. Certo período fomos 3, mas a maioria do tempo fomos só 2. A maior parte do tempo foi com o padre Diamantino, que agora é o Dom Diamantino, bispo de Tete. Entretanto, é destinado a outra missão, mas em Portugal. Exato. 8 anos depois. Como é que foi voltar a Portugal para uma missão totalmente diferente, uma realidade que conhecia há largos anos, mas diferente daquela que idealizou enquanto missionário? Como é que foi essa adaptação? Foi fácil? Foi muito difícil, porque a situação, o contexto, a cultura, é tudo totalmente diferente. A grande diferença no trabalho que eu tenho, na missão que eu tenho, a grande diferença é que tu, em Moçambique, queres fazer um encontro. Vou dar o exemplo do Festival de Jovens. Fizemos pela primeira vez um Festival de Jovens. Então tivemos que dizer a estas 170 comunidades, para que aquelas que tivessem grupo de jovens, vir só 10 jovens ou 12 máximo por cada comunidade. E tivemos um total de 1.500 jovens. 5 dias, onde tivemos que dar dormida, alimentação e higiene, condições para a higiene, etc. Tomar banho é sempre o maior problema, etc. A diferença é que aqui andamos 1 ano ou 2, se alguém tiver esse intuito de criar um grupo de jovens, anda 1 ano ou 2 para chegar ao fim e ter 4, 5 jovens. É a grande diferença. É uma grande diferença. E ao chegar aqui, então isso pronto, foi novos desafios. E portanto, a sua missão em Portugal foi a partir da base de Fátima? Sim, a partir da base de Fátima, e foi coordenador da Pastoral Juvenil para a Consulata em Portugal. Fiz isso por 6 anos. 6 anos, até que assumo também, além disso, e outros cargos que depois irá falar, a direção do Museu de Arte Sacra e Etnologia, no fundo aquilo que falámos há pouco, que era um dos primeiros sonhos do Padre João Demarque, e que vamos conhecer logo após o próximo momento comercial. Até já. ABC Portugal 92.3 FM. Procura um lugar para almoçar com a família que seja agradável, com requinte e conforto? Bem no coração da Vila Medieval de Orém, encontra a Casa do Castelo. Venha conhecer o nosso espaço, deliciosos pratos, onde se combina produtos nobres e simples com o sabor do nosso chefe, que transforma cada prato numa experiência gastronómica inesquecível. Venha à Casa do Castelo e tenha prazer em comer bem. Conheça também a nossa esplanada e a carta de vinhos de qualidade superior. Entre em contacto através das nossas redes sociais ou do número 914-140-039. Casa do Castelo, na Vila Medieval de Orém. Esperamos por si. ABC Portugal 92.3 FM 92.3 é muito melhor.
E voltamos à segunda parte do Museus e Companhia. Estamos na boa companhia do Padre Simão Pedro, missionário da Consolata e diretor do Museu de Arte Sacra e Etnologia. Na primeira parte falámos do seu percurso enquanto missionário da Consolata, a sua missão, até que ao fim de 8 anos de Moçambique vem para Portugal e encontra uma realidade completamente diferente e a certa altura é convidado a ser diretor do Museu da Consolata, o Museu de Arte Sacra e Etnologia, situado em Fátima. Padre Simão Pedro, como é que viu este desafio? Um desafio... Eu sou uma pessoa que gosto muito de desafios. Gosto muito de desafios. Ao início assustou-me, porque era um desafio novo, era uma novidade. Nunca eu tinha pensado ser diretor do museu. Mas eu sou uma pessoa que gosto muito de desafios. E eu acho que até é preciso de onde a onde mudar dos desafios. E então Consolata Museu era algo que eu já conhecia a sua riqueza, porque já estava em Fátima há alguns anos, com o nosso diretor que esteve lá há 21 anos, Dr. Gonçalo Cardoso. O nome é familiar, diz-me qualquer coisa. Sim. Então, e trabalhando juntos, tive a oportunidade de ir conhecendo, etc. E apreciava muito o valor daquele museu já. E pronto, como tudo na vida, às vezes há fases melhores, há fases piores. Então, ao ser pedido para fazer este trabalho de diretor do Consolata Museu, agarrei-me de unhas e dentes, comecei a estudar, a planear e etc., com a ajuda também de todos os meus amigos, e porque é fundamental também a liga dos amigos do museu, a LAMAS, que é fundamental para a organização e para a vida deste museu, e são 3 anos. Já há 3 anos são que 3 anos, está à frente. Diga-me uma coisa, visitava museus na infância? Lembra-se de um primeiro museu que tenha visitado? Lembro-me do Museu dos Coches, por exemplo, que tinha visitado, de pequeno. Sim. Agora, aonde eu andei, como quando fui para a Itália, fui visitar o Museu Egípcio, em Turim. Em Londres visitei vários museus, várias galerias, MoMA, Estados Unidos. O MoMA dos Estados Unidos também visitei. Sim. Quando fui aos Estados Unidos, depois de 8 anos em Moçambique, convidaram para ir falar da missão lá nos Estados Unidos, a MoMA, a Art Gallery em Londres, sempre a Tate Modern, não é? Tate Modern, Okay. Isso tudo. Sim. Então sempre me interessou bastante. Mas longe de pensar e de considerar que fosse a minha área. Mas também, quando esteve à Itália e ligada à Consolata, esteve em Turim, não é? Onde foi a fundação do Instituto, e já esteve lá perto de umas grandes coleções ligadas à missão. Recorda-se de ver essas coleções? E que coleções são essas? Certo. Realmente, durante esse ano de noviciado, eu tive a oportunidade de ver essas coleções, mas foi o ano passado que fui à Itália, a Turim, para visitar a casa onde nasceu o Alamani, etc., com um grupo de 16 jovens, que é o grupo de jovens Provoca, o nosso grupo de jovens ali na nossa casa em Fátima, e aí é que tive mesmo a oportunidade de ter visita guiada e ver as grandes coleções que missionários da Consolata temos ali em Turim. É uma grande coisa tesouro, impressionante. Um grande tesouro. Tem de objetos de vários... O Gonçalo já visitou. Já visitei por 2 vezes e foi um grande privilégio. São reservas, no fundo, reservas visitáveis. Tem uma coleção também de história natural, de objetos e de máscaras africanas, objetos etnográficos do Brasil, de várias partes, onde os missionários tinham as suas missões, que foram sendo trazidas ao longo do tempo nas suas missões. Impressionante as coleções de minerais variados, de pedras, pedrinhas, pedrões. Borboletas, fiquei impressionado com a coleção de borboletas que lá tem. Insetos vários também. Sim. Tinha lá insetos que eu nunca imaginei que existissem. É tal herança dos gabinetes de curiosidade, portanto, é Exato. aquela herança também que foi muito comum no princípio do século XX e nesse período. Então, qual é que era o sonho do Padre João de Marchi que falámos na primeira parte e que, no fundo, agora está a fazer parte desse sonho do Padre João de Marchi, o fundador do Instituto Missionário da Consolata em Portugal?
Certo, ele realmente, tendo começado aqui a vida em Fátima e tendo sido também o pioneiro da fundação em Etiópia, porque ele tinha este grande sonho das missões, da África. No início do Instituto o sonho era ir para a África, depois é que se foi alastrando, fomos para a América Latina e agora também, já há mais de uma dezena de anos, também estamos na Ásia. E o grande sonho do Padre João de Marque era ter uma aldeia africana para mostrar às pessoas de Fátima e arredores como é que a África, que os missionários da Consolata vão ajudar, vão viver, vão em missão. Então, com este sonho de querer fazer uma aldeia africana, nasceu o Consolata Museu. Juntou-se depois o útil ao agradável, porque tínhamos então o Padre António Belo, que tinha uma grande coleção do Menino Jesus, de presépios, etc., e o Padre Joaquim Vermelha, que tinha uma grande coleção de objetos da paixão, especialmente crucifixos e outros, e com isso juntou-se o útil ao agradável. Em vez de ser só o museu etnológico desta aldeia africana, juntou-se e fez as duas partes, a arte sacra e a etnologia. Portanto, uma junção de boas vontades e conseguiram ali cozinhar, entre aspas, todo um percurso. Que percurso é esse? Portanto, um visitante entra no museu, já agora pode-me dizer o horário no geral, que dias é que está aberto, certo, e já agora o preço. Bem. Certo, muito bem. O Consolata Museu está aberto todos os dias de terça a sábado, de manhã e de tarde, das 10 à 1 e das 2 às 17 horas, está aberto ao público. Depois, no domingo, está aberto das 15 às 17, através do serviço de voluntariado, que é o que conseguimos, e à segunda-feira está fechado, como é dia do descanso dos cabeleireiros e dos museus. Muito bem. Exato. Então o visitante compra o seu bilhete, não é? Exato. E é simpaticamente recebido pela Dona Teresa, qual também manda aqui cumprimentos. Exato. E como é que é feito o percurso do visitante, desta viagem, não é? Pelo Exato. Mundo missionário, digamos assim. Exato. E depois podemos falar isso mais à frente, porque é um museu que se distingue de outros museus. Já vamos falar sobre isso. Certo, muito bem. Então vamos lá visitar. Certo, no geral. Muito bem, então vamos fazer a visita, estando o museu dividido em arte sacra e depois etnologia, são estes dois polos do museu. Começamos na arte sacra por 3 salas que conta a história de Jesus. A primeira sala, a Natividade, a segunda, a Paixão, e a terceira, a Ressurreição. Na Natividade temos principalmente muitos meninos Jesus, doados, adquiridos ao Padre António Belo, muitos presépios, uma riqueza de presépios maravilha, mas temos também lá 2 obras da Amélia Carvalheira, da grande escultora portuguesa. E depois, na segunda sala, da Paixão de Jesus, muitos objetos crucifixos e relativos à paixão, como o Senhor de Passos maravilhoso, o Cristo pensador, que não é o pensador, é o Cristo que foi flagelado, está na posição do pensador, sofrimento, etc. Onde temos uma relíquia que é uma obra de José Ferreira Tedinho, a Pietà de José Ferreira Tedinho, que foi o escultor da primeira imagem Nosso Senhor de Fátima, uma coisa maravilhosa. Depois, a terceira sala, então, a Ressurreição, onde temos vários objetos que falam da importância da ressurreição e os objetos ligados à Páscoa, como a água do batismo, a luz, que é Cristo, e na Páscoa a luz da ressurreição, etc., nessa terceira sala. Daí, ressurreição, ascensão de Jesus, temos o trabalho dos missionários pelo mundo. Então aí é que entramos pelo mundo missionário, o contato com outras culturas. Exato, e o contato com as outras culturas. Começamos com o trabalho dos missionários, começando por São Pedro, São Paulo, os apóstolos começam a levar o Evangelho pelo mundo fora, grandes individualidades, personalidades como São Francisco de Assis, e em contato com estas culturas chegamos a todos os continentes, chegamos à Ásia, depois vamos para a África, depois vamos para a América Latina, a Amazónia especialmente, e temos uma secção também que explica a presença dos missionários da Consolata no mundo, e chegando à sala da África, praticamente temos uma sala da África bem rica, e da América Latina, da Amazónia, dos índios Yanomami, que é um emblema do museu e que representa também o nosso Consolata Museu Arte Sacra e Etnologia. Nesta sala da África, objetos variadíssimos, culturais, desde utensílios próprios e básicos
para a sobrevivência destes povos e a vida normal. Objetos do povo Samburu, dos Maasai. Dos Maasai, do povo Samburu e de vários países. É uma coleção grande, desde o Quênia, da Tanzânia, da Angola, da Etiópia, do Congo. Estou a esquecer algum. Tem a máscara lá do nosso engenheiro. É de Moçambique. É de moçambicano. Pois, Moçambique, não tinha dito Moçambique. Também parecia, estava a esquecer algo. Logo esse país que teve tantos anos. Claro, Moçambique também. E depois daí, então, e temos objetos vários, porque temos, seja também instrumentos de guerra, como lanças, machados, etc. E alguns artísticos mesmo. Portanto, no fundo, é a realidade dos povos com os quais os missionários têm contato. Exato, isso mesmo. Que foram sendo recolhidos ao longo dos tempos. Exato. E uma parte curiosa, também jogos que usam tradicionalmente e também instrumentos musicais feitos localmente, que é uma coisa que nos 8 anos em Moçambique vi muitos, guitarras feitas manualmente pelos jovens, onde conseguiam arranjar um arame e com uma navalha iam afiando esses arames até conseguir a nota certa. E é um instrumento afinadíssimo, incrível, grande qualidade. Depois daí, na sala da Amazónia, temos então os objetos deste povo Yanomami. Que os missionários, há largos anos, na Amazónia, têm uma importante missão, não é? E a defesa dos direitos deste povo que está a ser invadido pelos garimpeiros madeireiros, não é verdade? É verdade. Infelizmente. E é atroz. e uma curiosidade deste povo, muito interessante, é que é o único sítio onde nós chegámos como missionários da Consolata e fizemos a opção de não batizar, que vai um bocado contra as regras da evangelização e etc. Mas fizemos essa opção para preservar a cultura deste povo que é tão natural. Então é o povo, é a tribo que ainda vive como Deus os enviou à terra para vestir. Só para dar uma ideia, usam apenas uma tangazinha para para esconder as partes inferiores. É muito interessante. E depois máscaras, rituais e etc. E o estilo de vida e etc. Depois daí seguimos para uma outra sala que então, tendo os missionários levado o Evangelho para estas culturas, chegamos à sala onde essas culturas representam o Evangelho. E temos obras de grande importância, como, como por exemplo, o Parto de Nossa Senhora, representada por Luís Gerry, este autor do Peru, que é fabulosa essa peça. Fabulosa, uma peça em terracota, Nossa Senhora a dar à luz de tamanho natural, praticamente, e é uma imagem magnífica que temos também um presépio do mesmo autor, e temos esta peça que é um tronco único de árvore de pau preto, de ébano, mais comumente chamado pau preto, que se chama Passos da Vida de Cristo, onde está representada desde o presépio até à ressurreição, com os reis magos, a fuga para o Egito e etc. E, peças portanto, maravilhosas. Com as figuras, à imagem de quem a construiu, não é? Digamos assim, exato. São africanos que estão lá no presépio. Portanto, no fundo é a síntese de todo o museu. Exato. Nascimento, paixão e morte e ressurreição. Pois, muito e, além disso, onde é que acabamos? E depois, para terminar, tem a cereja no topo do bolo. Não sei se diz assim em português. Diz. Cerejinha no topo do bolo. Temos então uma sala com relíquias dos pastorinhos. Algumas relíquias que fomos também adquirindo ao longo do tempo, mas principalmente que nos foi doada pelo Timarto, pai do Francisco e da Jacinta, que nos foi doando. Temos o barrete do pastorinho Francisco, São Francisco Marte, agora. Temos os terços que eram usados por eles, e temos também outras relíquias como cobertor e ligadura da pastorinha Jacinta, quando ela esteve doente, seja aqui em Orém, depois lá em Lisboa, etc. Pronto, várias relíquias. Temos também alguns objetos do Timarto, simpático. O doador. Timarto foi muito amigo do padre João de Marco, o pioneiro da Consolata aqui em Portugal, porque os missionários da Consolata também foram os primeiros
a chegar, religiosos, padres e tal, os primeiros a chegar a Fátima. Já tinha as carmelitas e as dominicanas, e os missionários da Consolata foram os primeiros sacerdotes. Por isso também tiveram muito no início da história de santuários, celebrações, envolvidos nas cerimónias, etc, etc. E o Timarto, então, passava o dia, ia todos os dias ao santuário, e na volta parava ali na Consolata, passava ali muito tempo. E até uma coisa curiosa, que é uma curiosidade que pode ser interessante, as pessoas na Cova da Iria costumavam também dar algumas ofertas ao pai dos 2 pastorinhos, davam algumas ofertas, algum dinheiro. E esse dinheiro ele metia no seu barrete, que também está no museu, esse tal barrete, e na volta chegava à Consolata e ao padre João de Mar, que entregava essas ofertas que recebia. Dizia que era para ajudar a construir o Seminário das Missões, que é a construção com a escadaria imponente que temos ali. Grande obra realizada. E muito com bem. Isto está uma visita guiada ao museu. Ao fim do percurso. Essa sala, quando sei, a Sala dos Pastorinhos, foi uma sala mais recente, não é de início da fundação. Foi necessário criar ali um espaço, ou qual é a importância da sala ligada aos pastorinhos neste museu e ali em Fátima? Exato, muito bem. Sim, nós tendo já alguns destes objetos, e aquilo... eu não sei, posso ligar a um amigo a perguntar a data que foi inaugurada aquela sala, porque eu tenho a ideia que foi 2001, foi 2000? 2000. E esta sala foi inaugurada, mas é uma sala, criou-se uma sala pequenina e com condições de luzes mínimas por 2 motivos. Primeiro, para acenar à espiritualidade do Francisco, porque o Francisco era o espiritual, era o menino espiritual. Ele dizia aos outros 2, à Lúcia e à Jacinta: vocês vão para a escola, porque a Nossa Senhora disse que me vai levar daqui a pouco para o céu, já não tenho que ir à escola. Vou é fazer companhia a Jesus escondido. E ele ia para a paróquia de Fátima, e escondia-se, e ficava ali a fazer companhia a Jesus Eucaristia, Jesus escondido. Então o primeiro motivo é esse, e o segundo, porque estes objetos, vestuário, também papel, etc., o maior inimigo destes objetos seculares é a luz. Então por isso é o segundo motivo, porque esta sala é um bocadinho escurinha, mas é bem suficiente para se ver e conseguir fazer uma fotografia sem flash. Sem flash. Portanto, considera então que é importante uma sala ligada à Fátima. No fundo também há mais visitantes que, no fundo, quem visita Fátima atrai muito esta história dos pastorinhos. Certo, muito bem. Era importante que este museu tão importante em Fátima tivesse também esta ligação a esta história que veio mudar o nosso país. Como disse João Paulo II, Fátima é o altar do mundo, é o altar da paz, porque veio esta mensagem de paz que estamos todos a precisar tanto. E por isso, mesmo para o museu, para os peregrinos que cá vêm, para os até turistas que venham conhecer Fátima, é uma oportunidade para ver estas relíquias e perceber mais um bocadinho a história de Fátima. E para o museu uma grande vantagem, que consegue também ter mais visitantes e ter mais... E dar a conhecer a missão, não é? O trabalho missionário pelo mundo. Portanto, além dessa exposição permanente, tem exposições temporárias. Exato. Temos depois uma sala subjacente, onde temos... É uma sala muito digna e muito procurada também, onde temos tido várias exposições temporárias que são variadas. Já tivemos, lembro-me, quando o meu amigo o Dr. Gonçalo Cardoso, das muitas exposições que fez, uma delas, a primeira que me lembro, é a minha coleção. O Dr. Gonçalo Cardoso organizou 12 coleções, cada um trouxe a sua. Alguém trouxe a coleção de potes de bolachas antigos, outra trouxe areias do mundo. Areias do mundo. Temos uma amiga que pertence à Liga dos Amigos do Museu, a Lamaz, que trouxe saquinhos, frasquinhos de areia, de vários lápis, exposição de lápis e tantas outras coisas maravilhosas. E temos agora uma que vamos inaugurar no próximo dia 2 de agosto, daqui a 15 dias. Vamos inaugurar esta exposição, que é então o Jubileu dos Artistas, que então é em consonância com o jubileu que se está a viver, convite do Papa, e o que aconteceu é que foi no início deste mês,
o padre Adelino Ascenso, presidente da conferência da CIRP, da Conferência dos Religiosos em Portugal, teve esta iniciativa de convidar todos os religiosos à frente da Santíssima Trindade no Santuário de Fátima, 5 painéis gigantes, e religiosos foram convidados a vir e pintar. Até me convenceram a mim, que eu não sou um pintor, nem um artista, convenceram a mim e contribuí para pintar estes painéis, que cada painel tinha o seu tema. Por exemplo, era a Transfiguração, um deles, o outro era os bons samaritanos de hoje, ou seja, como é que nós podemos ser bom samaritano um para o outro. Depois tinha também a inércia perante o mal, este problema que nós temos, que às vezes vemos o mal e ignoramos, e não fazemos o nosso pequenino para intervir e mudar, nomeadamente todo este mal, a guerra que está a acontecer, e nós, cada um de nós tem a sua responsabilidade de se impor. Depois outro sobre, intitulado As Turbulências, onde queríamos descrever o papel da mensagem de Fátima, Nossa Senhora, que quer trazer a paz ao mundo inteiro. E foi nesse painel que eu contribuí. Eu não sou subjetivo, mas para mim é o mais bonito dos 5 painéis. E estes painéis, que até teve um bom resultado, porque a ideia foi: religiosos vivem em comunidade, e comunidade é apreciar a diferença uns dos outros. E como religiosos, como comunidade, que tentamos, à luz da família, viver em uníssono, em harmonia, ser um exemplo para a paz no mundo hoje, para alcançar a paz. Porque é na diferença, apreciando a diferença, que nós conseguimos enriquecer e conseguimos reconciliar, que é muito importante. E por isso, dia 2 de agosto, às 16 horas, no Consolata Museu, vamos ter essa inauguração. Todos convidados para essa inauguração da exposição do Museu de Arte Sacra e Etnologia. Tem uma Liga dos Amigos, já falou há pouco. Qual é a importância para os museus, e nomeadamente o Consolata Museu de Arte Sacra e Etnologia, ter uma Liga de Amigos do museu? A Liga de Amigos já tem algumas décadas e é muito interessante, porque são pessoas de âmbitos diferentes, de áreas diferentes, alguns são de arte, outros são de história, e etc. Alguns são professores, outros têm outros trabalhos como profissão, e é fundamental porque é a alma do museu, é a cabeça pensadora do museu, traz novidade e inovação. Isto é essencial porque o museu, a exposição permanente, depois de alguns anos pode sofrer alguma alteração, alguma inovação, mas a vida do museu, a dinâmica do museu engloba outras atividades, conferências, concertos, exposições temporárias, e esta liga que ao longo destes anos e mesmo anos anteriores, que ajudaram e fomentaram manter o museu vivo, porque um museu que é feito de objetos que estão ali estáticos tem que ser vivo, aqueles objetos têm que falar. E é necessária esta dinâmica. Por isso, a Liga dos Amigos, e neste caso a LAMASE, é fundamental para este espírito vivo e criativo do museu. É tal ligação e importância, e eles ajudam da ligação do museu à comunidade onde está inserido, e aqui também mando os meus cumprimentos aos amigos lamasianos, LAMASE, Liga dos Amigos do Museu de Arte Sacra e Etnologia de Fátima. Estamos quase a terminar o nosso programa, não sei, antes de fazer a última questão habitual deste programa. Padre Simão Pedro, qual é o seu sonho para o Consolata Museu de Arte Sacra e Etnologia? Uau! Essa é uma pergunta que merece 5 pontos. Qual é o meu maior sonho? O meu maior sonho é que este museu fosse conhecido por todos. É um museu que tem tantas relíquias, tantas riquezas. Quando temos vários grupos, por exemplo, que vêm visitar e conseguimos organizar visitas guiadas, todos saem encantados com o que vêm, e o comentário que se ouve mais é: venho a Fátima há tantos anos e não sabia que existia este museu. E isso corta-me o coração, dói-me. E aliás, dei-me conta que mesmo à volta de Fátima, aqui Orém, mesmo Santa Catarina, por aqui à volta, estas terras por à volta, muita gente desconhece que há o Consolata Museu, que é uma relíquia, um dos museus
que é museu, entre aspas, a sério, que pertence à rede portuguesa dos museus. Aqui no Concelho de Orém somos só os 3 museus, junto com os 2 da Câmara Municipal, do Castelo e do Administrador. Sim, portanto é o Museu Municipal de Orém, onde faz parte o Castelo. Portanto, no fundo são 2, é o Museu Municipal de Orém e o Museu de Arte Sacra e Etnologia. Exato, são os únicos neste Concelho que pertencem à rede portuguesa dos museus. Meus amigos, o meu sonho é este, é que tu e toda a gente possa conhecer e vir visitar o Constelato Museu. Para grupos, a partir de 10 pessoas, combinando, conseguimos fazer visita guiada e é uma riqueza, é uma mais-valia. Muito obrigado, Padre Simão Pedro, pelo seu testemunho e entusiasmo habitual. Foi mesmo muito bom tê-lo aqui neste programa. Muitos parabéns pelo seu trabalho e um grande abraço museológico, ou seja, um abraço que se conserva. Caros ouvintes, despedimos por hoje e visitem logo que possam este Consolata Museu de Arte Sacra e Etnologia, um museu missionário que surpreende e encanta. Já sabem, Museus e Companhia, num dos sábados do próximo mês, aqui na ABC Portugal. Estejam atentos, obrigado e até lá.